E eu com mais outros empresários fazemos parte desse núcleo. A gente, durante o ano, sempre traz eventos para reforçar o mercado de web dentro da cidade e para o estado também. A Semana Web é um dos eventos que a gente organizou e a gente vai trazer mais para o final do ano o Murilo Gun, aqui nesse bannerzinho do lado. Vai ter dia 19 de novembro o evento com ele, é a palestra O Segredo do Fracasso. Para quem não conhece, o Murilo Gun é um jovem, começou aos seus 13 anos na internet, na época teve muito destaque, hoje ele é humorista, ele faz stand-up comedy. Ele vai trazer uma palestra empresarial com um toque de humor para a gente. A palestra ainda não tem os ingressos definidos ainda, mas a gente já está divulgando, vai ser no dia 19 de novembro. Nós trouxemos em 2012 a Marta Gabriel, mais um evento grande que a gente fez. E em 2010 a gente trouxe o pessoal do Camiseteria para cá. Talvez vocês já ouviram falar no Camiseteria. A gente sempre está trazendo palestras grandes para reforçar o mercado, para atrair pessoas que querem participar do núcleo ou disseminar conhecimento para o mercado da região. Hoje vocês vão participar da palestra com o Henrique sobre o universo hacker. Vai trazer bastante dicas, tudo que tem nesse mundo obscuro do hacker para vocês. Fique agora com o Henrique. Olá, boa tarde. Bom, eu sou o Henrique, eu participo ali do núcleo também, tem uma empresa aqui em Blumenau. E a nossa empresa, assim, ela desenvolve sites, sistemas, coisas nesse sentido, mas devagarzinho a gente ficou conhecido justamente pela parte de segurança. A gente foi convidado a tentar hackear alguns sites, a gente teve algum sucesso, e devagarzinho a nossa empresa ficou conhecida por isso. Então, hoje a minha palestra ela vai ser sobre esse universo do hacker e ela é mais interessante e participativa, né? Então, se alguém tiver uma pergunta, alguma coisa até durante a palestra, é só levantar a mão, é difícil de ouvir, mas eu repito a pergunta, né? E aí vai dar tudo certo. Bom, eu vou falar, você usar o termo hacker, mas de uma forma pejorativa, porque na verdade o cara que faz coisa negativa, é um hacker negativo, ele é um cracker, na verdade. Mas eu vou usar de forma pejorativa, que é a que a gente conhece, o termo hacker o tempo todo. Bom, eu vou começar contando um pouco da minha história, porque eu achei que era interessante, assim, as pessoas saberem como é que consegue, como é que é a vida de um cara que depois ele é pago para tentar invadir sistemas, coisas nesse sentido. Bom, a minha vida começou com Zelda, que era um joguinho de Super Nintendo, quem aqui é mais das antigas deve conhecer. E na época eu jogava um outro joguinho lá, que era um joguinho de texto assim, conheci um alemão e um francês, e a gente começou a brincar de fazer o Zelda se tornar online. Então o que a gente fez? A gente fez um site, colocou o Zelda lá, e era ActiveX na época, toda pessoa que acessava o site ganhava um bonequinho do Zelda. E aí, isso era em 97, e aí claro que ficou um sucesso grande, as pessoas iam acessando o site e ganham um bonequinho ali. Podia escolher o rosto, trocar o nome, e esse projeto Zelda foi o que me trouxe para o mundo da programação, foi o primeiro grande projeto. Claro que a Nintendo, que é a dona do Zelda, não ia deixar usar o nome, então a gente foi modificando ele e se tornou o Grau. O Grau hoje pertence a uma empresa da França, chamada Cyberjou, e na época eu era ilustrador, então eu tive que redesenhar todo os tile sets, aquelas partezinhas do jogo, para fazer o Grau. Então a gente fez uma coisa meio parecida com o Zelda, mas mais alguns gráficos do Grau. O Grau existe até hoje, ele é para iPhone, tem para Android, dá para rodar no Facebook. E nos tempos áureos assim, tinha 50, 60 mil pessoas online ao mesmo tempo jogando no mesmo mapa. Então, eu estou falando sobre isso justamente porque até ali, eu acho que ali nesse momento a gente já tinha uma versão desktop, então as pessoas baixavam, na época era só para Windows, hoje tem para Mac, tem para Linux, e aí naquela época as pessoas baixavam o aplicativo para jogar. E até então eu não tinha preocupação nenhuma com qualquer tipo de tentativa de ataque hacker, etc. Mas começaram a ter muita briga entre as pessoas que jogavam o jogo. E para quem conhece Zelda, sabe que a moedinha do jogo chama Rupee, que é esse cristalzinho ali. Aí deu um belo dia, a gente acessou o jogo normal,
começou a dar uma chuva, assim. Como se fosse chuva de verdade, com um gráfico perfeito, só que estava chovendo rupi, foi o mapa inteirinho. E aí o francês lá ligou desesperado, eu não fazia a menor ideia como é que o cara fez isso. Um hacker muito topzera lá, fez o mapa inteirinho, choveu dinheiro. Resultado, estragou o jogo. Deu 2, 3 semanas, quase ninguém jogava, porque o objetivo do jogo era justamente conseguir dinheiro para comprar armas. Enfim, é um RPG, no sentido que você deve conhecer. Então ali começou a minha primeira preocupação com essa coisa desse universo hacker. E aí a gente teve que transformar o jogo num método que a gente chama de 3 camadas, que é um método que hoje em dia todos esses jogos online funcionam. Não sei se alguém aqui joga, mas às vezes o personagem está indo, aí ele some e aparece um pouco mais atrás. Por que isso acontece? É por causa do método 3 camadas. Você não pode deixar somente o computador do usuário fazer toda a movimentação do boneco. Você tem que repetir essa movimentação no servidor. Então aquele desenho é bem explicativo. Enquanto o carinha está jogando, o servidor também está jogando com o personagem dele, para saber se é possível fazer aqueles movimentos. Como é que o cara pode sumir daqui e um segundo está em outro lado do mapa? Então, o método 3 camadas é assim. É 3 camadas porque na verdade é cliente, servidor e banco de dados. Mas o servidor ele roda o jogo também. Hoje em dia a maioria dos jogos é nesse sentido que funciona. Então a gente teve que reescrever o joguinho inteirinho. Aí o que acontece? Se o cara tentasse fazer aquela chuva de hub lá, não ia dar certo, porque no servidor aquela chuva não ia acontecer. Então não ia ser replicado para os outros usuários online. E esse foi o meu primeiro contato assim, com preocupação de segurança. Bom, aí com o tempo a gente acabou tendo a necessidade de fazer outras coisas e aí inclusive a gente teve que entender um pouco mais sobre o hacker, estudar sobre o assunto, justamente por causa de uma empresa que a gente abriu aqui em Blumenau, que é o Conceito Digital, para esse assunto específico. Tem um ponto de interrogação ali, porque é justamente uma descoberta interessante que a gente fez, que a gente quer passar para vocês. E se eu perguntar para vocês qual é o perfil, como vocês imaginam um hacker? Eu acho que se eu perguntar para vocês se imaginariam o Tom Cruise, um cara bonitão assim, ninguém ia imaginar. A maioria ia imaginar um cara, sei lá, com espinha, gordinho, na frente do computador. E é justamente essa grande mentira nesse universo do hacker. Existe um cara que é muito bom no computador, sabe programar muito bem, mas ele não funciona sem o outro cara lá mandando ele fazer alguma coisa. É praticamente o universo TI é todo assim. As pessoas não conseguem pensar fora da casinha. Então assim, se eu perguntar para vocês, como é que seria um hacker? Imagino que a maioria das pessoas ia imaginar um carinha igual a esse aqui. Um cara gordinho ali sentado no computador. Mas esse cara, provavelmente ele pode ser um bom programador, etc. Mas falta para ele uma criatividade meio maligna, digamos assim. Falta ele resolver um problema. Para fazer uma analogia a isso, eu costumo falar sobre os ninjas no Japão. Quando a gente pensa em ninja, a gente vai pensar naqueles filmes que o cara tem estrelinha, joga, o cara luta ninjitsu, pula dos prédios, coisa e tal. Mas os ninjas no Japão, só na segunda era eles eram assim. Na primeira época dos ninjas, eles não eram assim. Existia um dojo, um lugar principal, né, que você ia lá para conversar com o mestre ninja lá, e estava lá um velhinho, e você dizia, quero que mate alguém, quero roubar uma informação de tal pessoa, e ele dizia para ti, vou resolver o teu problema. E quem trabalhava para ele? Quem trabalhava para ele eram as tiazinhas de 60 anos, eram os jardineiros de 40 anos, eram os caras mais comuns, assim, eles tinham uma vida normal, tinham família, tinham filhos, e tinham essa coisa obscura. Então assim, eles eram leiteiros, iam trabalhar, eles pediam um emprego na casa daquele lugar que eles queriam roubar um documento, um belo dia passava lá, roubava o documento, depois pedia demissão ou saía fora, ninguém sabia como o documento sumiu, eles resolviam o problema. Então o ninja era, na verdade, nessa primeira época, uma pessoa comum, como qualquer outra. E aí o que aconteceu que na segunda época começava a demorar muito isso. Por exemplo, o cara era leiteiro e tinha que matar alguém. Demorava muito para o cara conseguir fazer o cara beber um negócio. E aí começou esses que eram ex-guerreiros, né? Ex-espadachim, que eles começaram a resolver as coisas muito rápidas. Iam de madrugada lá, roubavam o documento, se tivesse que lutar com alguém no caminho, matava e tal. Mas o hacker,
eu gosto de associar nesse sentido, porque assim, se você perguntar para aquele gordinho lá daquele outro slide, você falar para ele assim, eu quero que você roube o documento de tal pessoa, ele vai pensar e vai dizer assim, tá, e essa pessoa tem o quê? Que conexão de internet essa pessoa tem? Que site essa pessoa tem? Como é que eu vou chegar até lá? Aí você diz para ele, não, esse cara não tem um site, é um cara normal. Aí você, pô, ferrou. Porque ele não consegue pensar fora da casinha, ele não consegue resolver esse problema. O problema para ele é tudo baseado no conhecimento que ele tem, que é o conhecimento de pessoas anteriores. Bom, aí do universo, seja hardware ou software, tudo pode ser hackeado. Não existem limites para o hacker. Tudo pode ser hackeado. Às vezes é questão de tempo, às vezes algumas coisas demoram muito, vou contar algumas histórias aí. Mas basicamente não. As pessoas me perguntam, meu site pode ser hackeado? Pode. Vou mostrar várias coisas aí. Mas na verdade segurança não existe, como também não existe privacidade na internet. Quem acha que as suas fotos lá nunca vão ser acessadas está se enganando, porque elas estão em algum lugar, então elas podem ser acessadas por alguém. Bom, eu vou contar a história desse carinha aí. Ele é extremamente conhecido para quem é programador e coisa e tal, que é o GeoHot. O GeoHot é o seguinte, quando lançou o iPhone da Apple, lançou só para o operador AT&T nos Estados Unidos. E aí, é equivalente à Vivo, a Claro, uma operadora lá dos Estados Unidos. E aí as outras operadoras não podiam ter iPhone. Só que as pessoas não queriam trocar para AT&T. Elas já tinham planos de 2 anos com outras operadoras, então elas não podiam ter iPhone. E aí o que aconteceu? Começou uma briga grande para tentar hackear o iPhone. Vários grupos, teve na Europa, no Japão, assim, milhares de hackers, assim, os mais fodões do negócio, tentaram hackear o iPhone, mas sem sucesso, assim, por uns 2, 3 meses. Aí de repente apareceu um moleque sozinho, por conta própria, com 17 anos nos Estados Unidos, esse cara aí, que é o GeoHot, e hackeou o iPhone. Ele desbloqueou, etc. Ali do lado direito tem mais ou menos, dá para mostrar, ele fazendo o que a gente chama de bump, que é o seguinte, você só pode acessar uma parte, uma memória de um hardware, se o software te permitir chegar até lá. Quem programa aqui em linguagem assim mais básica sabe que a gente pode livremente entrar dentro da memória e tentar achar do meio do nada aquela informação específica. Mas o iPhone ele é limitado, pelo menos era na época. Assim como videogames também eles são limitados. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que abrir o iPhone, ir lá com uma lupa ali e soldar aquele bit perfeito, no lugar perfeito, e aí ligar o iPhone e ver o que acontece. Então ele mais ou menos tem que entender o funcionamento no olho, olhando o bit, olhando a placa, soldar e dar o bump ali. O que acontece? É muito comum queimar a placa, o cara errar, queimar e ter que comprar vários. Diz o GeoHot que ele só queimou 2 iPhones e no terceiro ele conseguiu fazer isso. Então assim, é um nível de conhecimento que ele, 17 anos, conseguiu superar todo o resto do mundo. Bom, aí o que aconteceu? A Sony lançou o PlayStation 3. Na época era um videogame topzera, assim, porque, para quem entende um pouquinho, ele é baseado em GPU, é um tipo de memória mais rápida. Então as empresas, assim, os cientistas que estudam astros, as pessoas que estudam vulcão, seja o que for, tinha vários no mundo inteiro que tinha essa espécie de base clusters. Era muito mais barato do que comprar um supercomputador. Eles compravam vários Playstations, ligavam eles em rede, igual na foto ali. Esse é até pequeno, tem uns assim que era com milhares de Playstation 3 e usavam o Playstation 3 para fazer esses cálculos. Porque era tudo baseado em GPU. Ele é ruim para diversas coisas, para processar arquivos grandes, etc. Ele é péssimo. Mas para cálculos matemáticos, a memória GPU, que é a memória que tem a sua placa de vídeo, ela é extremamente rápida. E o PlayStation 3 é basicamente só GPU, ele tem 7 processadores de GPU. Então, o que aconteceu? Todo mundo fazendo isso, aí vai lá a Sony, tira a opção no PlayStation 3 que permitia ele conectar um ao outro e fazer esse tipo de coisa. Que era o Water OS, uma opção que tinha lá dentro. A Sony lá fez isso, é óbvio que todo mundo que gastou, investiu aí, ficou indignado com a Sony. E aí, mais uma vez, e dessa vez muito mais forte do que no iPhone, os hackers começaram a tentar hackear o PlayStation 3, só por uma parte por raiva e outra para voltar a ter essa opção de poder ligar um PlayStation no outro. Isso demorou muito, demorou muito.
3 anos depois de eles terem tirado a opção, os maiores grupos de hackers do mundo estavam começando a falar que era impossível hackear o PlayStation 3. O mesmo moleque que eu contei de antes, 17 anos, apareceu e hackeou o aparelho. Foi o mesmo Geohot da foto anterior ali. Hoje ele trabalha no Facebook, ele parou de fazer esse tipo de coisa, mas a Sony processou ele, deu um monte de rolo, mas graças a ele o jailbreak se tornou alguma coisa legal. Então hoje em dia qualquer um que tiver um celular e quiser fazer um jailbreak é totalmente legal, o celular é seu, você pode fazer o que quiser com ele. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Brasil. O que acontece? No Brasil as pessoas hackeiam, as pessoas têm mais liberdade de hackear, porque aqui o cara faz alguma coisa nesse sentido, ele não é preso, não acontece nada com ele. É muito difícil no Brasil. Agora, fora do Brasil, é muito comum. No mês passado, um cara hackeou a Nintendo lá e já está preso. Tem várias histórias, várias pessoas que foram presas fazendo esse tipo de coisa. Mas o que acontece é o seguinte, o Brasil ele tem um cara criativo. É o tipo de cultura que a gente tem, que o cara consegue fazer coisas extremamente criativas, mas falta o conhecimento técnico. Então, assim, ele não é o gordinho, que faz aquela coisa específica, ele é criativo, só que ele não tem o conhecimento do gordinho para fazer os negócios. Então no Brasil é basicamente isso. O cara tem um potencial, o Brasil tem um potencial incrível que nenhum outro país tem. Porém não tem capacidade técnica de gerar as coisas. Eu vou mostrar agora um vídeo que é a história que os ladrões estão fazendo com aqueles caixas eletrônicos de cartão. Isso é no Brasil e é bastante interessante. Peraí que eu vou ler. Não dá para ouvir nada, mas enfim, ele está mostrando a caixa do Banco do Brasil. Parece um caixa normal, como qualquer outro ali, tem lugar para colocar o cartão, ele é perfeito. Qualquer um que fosse lá com o seu cartão ia tentar sacar dinheiro ali, mas fique de olho no que vai acontecer. Ali na tela tem as mesmas animações, tudo igual como sempre acontece no caixa. E ali está o caixa eletrônico verdadeiro. Na verdade o brasileiro tem essa criatividade. Ele conseguiu fazer uma estrutura em plástico, botou um iPad ali atrás, repetiu, tem um iPad ali atrás, tem um chip de celular, fez em plástico perfeito, vocês viram ali que ficou perfeito, engana todo mundo. O cara vai lá, põe o cartão, aí dá uma mensagem, por exemplo, assim, erro da operadora, alguma coisa assim, o cara fica achando que é alguma coisa do banco normal, assim, na verdade nesse tempo já foi um chip de celular, já foi clonado o cartão, já foi a senha, já foi tudo. E isso é coisa de brasileiro. Essa criatividade, aquele gordinho que eu citei lá daquela outra foto, ele não teria por conta própria, teria que ter alguém ali empurrando ele para fazer esse tipo de coisa criativa. Que na verdade é basicamente o que deve ter acontecido aí. Deve ter um cara lá preso lá no Rio de Janeiro, sei lá, que obrigou um cara muito inteligente a fazer isso aí. Não, agora não vai ter mais, era só um vídeo. Tá, aí eu vou falar sobre o Heartbleed. Esse eu não sei, quem trabalha com informática ouviu falar, quem não trabalha não faz ideia do que é. Mas é um negócio muito preocupante. Isso foi denunciado em abril desse ano. Basicamente diz que todos os sites do mundo podem ser hackeados. Quem descobriu foi um engenheiro que trabalha dentro do Google. E esse nome Heartbleed é porque o problema está no Heartbeat, que é vou explicar mais ou menos como é que funciona. Se a gente acessa um site, loja virtual, etc., tem um cadeadinho lá em cima, que é chamado de SSL, para e-mail, TLS, que é uma parte de criptografia. Quando você acessa um site que tem um cadeadinho ali, você vai estar acessando quem forneceu aquele cadeado, o servidor de SSL, ele vai te passar uma senha. E o site vai te passar todas as informações criptografadas e aquela senha vai ser usada para a gente poder acessar o site. Então toda essa transmissão de dados ela vai criptografada. Isso é chamado SSL. Existe um negócio chamado Heartbeat, que é um códigozinho que você manda para saber se o cara tem SSL ou não. Foi descoberto em abril desse ano
que se você passasse um valor específico lá, você conseguia pegar 64 KB da memória RAM do servidor. E aí a gente não sabe o que vai vir, pode vir qualquer coisa, mas você vai reter os acessos das coisas lá. Então, assim, qualquer site que vier na cabeça de vocês, Facebook, UOL, Yahoo, Google, todos eles podiam ser hackeados e até hoje a maioria ainda pode, porque muita gente não corrigiu isso aí. Claro que os grandes já corrigiram, mas aí quem descobriu foi um cara dentro do Google, e o Google meio sacana assim, corrigiu rapidinho no servidor do Google e avisou para o Facebook, para o Cloudflare, eu não lembro mais agora, mas só para alguns assim ele avisou. E aí depois de 10 dias é que foi tornado público. Naquele momento que foi tornado público, todos os hackers do mundo foram lá, e aí invadiram a FBI, invadiram NASA, enfim, Yahoo foi invadido, etc. Tudo naquele dia. Então assim, até hoje, a maioria das pessoas não atualizou seu OpenSSL, que é o tipo de padrão que é instalado no servidor Linux, é preciso atualizar para impedir que isso aconteça. Até hoje, muitas empresas no Brasil aqui ainda não atualizaram e esse problema persiste. O que é pior ainda é porque isso é baseado em uma versão do OpenSSL que tem 2 anos. Então, durante 2 anos, todos os sites do mundo podiam ser acessados. E tem uma denúncia séria de um site chamado Bloomberg, que diz que a inteligência americana já sabia desse erro desde o começo. Já sabia há 2 anos, então ela estava com o direito de acessar todos os sites do mundo durante 2 anos. Tá, aí eu vou falar agora basicamente, voltar àquele assunto daquele cara de quem é o nerd. Esses 2 caras aí, talvez vocês saibam quem é, são os 2 fundadores da Apple. O cara da direita é o Steve Jobs, só. O cara da esquerda é o Wozniak. Bom, o Steve Jobs era um maluco, era um cara doidão, ele adorava LSD, ele era um cara, tipo, não teve filho, não assumiu, fez um monte de merda. Ele costumava estacionar o carro assim, ele já estava muito rico, então ele tinha que parar num lugar, ele abandonava o carro ali, ia pro lugar, esquecia que o carro estava lá, deixava lá. A vida dele era assim. O Wozniak ali era um nerdzinho certinho, que demorou um tempão para construir família, mas era o cara que sabia tudo. Então assim, o Steve Jobs no começo da vida dele, ele gostava de eletrônica. Ele trabalhou com rádio, ele fez várias coisas interessantes. E aí ele conheceu o Wozniak. E o Wozniak sabia tudo que ele sabia, infinitamente mais. O Wozniak foi o primeiro cara a colocar um computador em que você escrevia e aparecia as letrinhas na tela. Ele foi o primeiro cara a fazer isso. E ele é um cara, um verdadeiro cérebro por trás das coisas. Ele criou o primeiro Macintosh. As primeiras coisas da Apple, basicamente, foi ele que fez sozinho. Ele criou uma espécie de um DOS, assim, que era um sistema operacional da época. Só que ele era fechado no mundo dele. Ele não tinha intenção de sair dali. Aí o Steve Jobs conheceu ele, foi lá conversar com um cara de uma loja lá. Falou, olha, eu tenho um super computador, eu te entrego 200 unidades em 20 dias. Aí o cara quis saber mais, ele foi inventando, foi dizendo, isso tem não sei quanto de memória, ele é incrível, não sei o quê. Foi inventou 1000 coisas. Aí o Steve Jobs chegou pro Wozniak e falou assim, tem um serviço para ti. Tem 20 dias para entregar esse computador lá em tal lugar, inclusive se não entregar vai ter uma multa. Aí ele pensou, ferrou, não tem como. Mas ele foi tentando, ele trabalhava na época na Atari, eu tinha aqueles joguinhos de Atari lá e o Wozniak trabalhava lá. E aí devagarzinho ele foi pegando um outro chip lá e foi montando. Em uma semana ele conseguiu a placa, só que ele tinha que replicar aquilo 200 vezes. Então eles pegaram vizinhos, parentes, um monte de conhecidos e conseguiram entregar as placas a tempo, conseguiram dinheiro e logo fizeram uma sede que se tornou a Apple. E assim começou a história deles. Então assim, isso diz muito sobre o universo da informática. Um cara que sabe tudo, mas que precisou do outro cara empurrar ele. Isso é muito comum. Na verdade, assim, aí vem aquela pergunta, qual dos dois seria um hacker? O cara da direita, que na época ele era considerado bonitão e tal, ele se dava bem com tudo, ou o cara da esquerda, que era o cara paradinho ali? Quem dos dois é o verdadeiro hacker? Bom, eu vou falar agora um pouco sobre governo.
acredita-se que a maioria dos grandes vírus que existem no mundo foi criado por governos. Uma vez um cara de segurança dos Estados Unidos do Brasil falou que o Brasil é um dos únicos países do mundo que não faz isso, que está ultrapassado, etc. Mas que a maioria dos grandes governos do mundo tem ações controlando a nossa vida no dia a dia. Os vírus mais conhecidos, que mais afetaram as pessoas, têm algum tipo de governo por trás. Israel já fez vírus impressionantes. Os Estados Unidos é muito comum, sabe aqueles computadores que você instala e já tem um monte de programa instalado? Muito comum ter um toque de alguém dos Estados Unidos ali, que é um tipo de informação lá que ele pode acessar. Recentemente se descobriu que o Windows 95, que quem aqui é das antigas usou, podia ser acessado remotamente, livremente por qualquer pessoa. Isso era coisa dos americanos, do governo dos Estados Unidos, que começou com o Bill Gates na época e fez esse tipo de coisa. Então, na época, quando a gente usava o Windows 95, não sabia nada disso, eles podiam acessar o nosso computador, e isso só recentemente foi descoberto. Então, assim, se engana quem pensa que o governo é bobo, fica ali e tal. Eles têm uma inteligência, tem tudo que está acontecendo. Todas as ligações, que nem recentemente se descobriu que os Estados Unidos podiam ouvir a ligação telefônica das pessoas, se criou piada, etc. Mas a vida inteira foi assim. As rotas de internet, quem acessar o Google, botar lá, rotas de internet pelo mundo, vai ver que vai ter uns cabos submarinos que vai acessando o mundo, assim, e sempre aquele cabo passa por uma sede de algum governo, de alguma coisa. Então, não existe privacidade, não existe esse tipo de coisa. É uma mentira que a gente imagina, mas é legal a gente não pensar sobre isso, porque se tiver que dar errado vai dar, mas se não der, é melhor não pensar sobre isso. E aí agora vem uma piadinha, tem uma piada que estava no jornal Correio Brasiliense. Quem são os homens responsáveis pela segurança do chefe do Estado do Distrito Federal? Aí tem a foto do cara na capa do jornal, e lá no quadro, lá no fundo, tem a senha de internet deles lá. Tem a senha que eles usam para tudo. O brasileiro deixou ser publicado na capa do jornal essa foto com a senha lá atrás. Bom, eu vou falar um pouco rapidinho só sobre a empresa, que é Conceito Digital, a empresa que eu fundei junto com o Jonas, que está aqui. E vou contar já sobre esse primeiro caso aqui, ó. Esse caso é o seguinte, é um marketing multinível. Se alguém pensar aqui, que algumas pessoas chamam de pirâmide, marketing multinível, eu vou falar o nome, mas se alguém aqui pensar num dos mais poderosos que teve aí, ultimamente, é isso que eu estou falando. Ele convidou várias empresas. O que aconteceu? Estava sendo acessado, contas estavam sendo criadas, transferências de dinheiro, eles trabalham em milhões, assim, valores de milhões. Estava acontecendo várias coisas estranhas nos sistemas, eles não sabiam o que era. Começaram a contratar várias empresas para tentar hackear o negócio. E aí, o Jonas, que está ali, ele apareceu lá numa entrevista lá para conversar com o cara, e o cara falou assim: olha, muitas empresas já vieram aqui prometendo fazer coisas, então a gente não vai dar um centavo para vocês, porque a gente já está achando que é impossível ser hackeado. Nosso site nunca vai ser hackeado, porque várias empresas tentaram, ninguém conseguiu nada, a gente só perdeu dinheiro, não deu nada. Então só volte aqui se tiver uma prova, alguma coisa. E aí, 2 dias depois, o Jonas chegou lá e trouxe impresso todo o código-fonte do site dele e botou na mesa do cara lá. E aí a gente conseguiu. É ali mais ou menos que o Conceito Digital começou a ficar um pouquinho famoso, porque as pessoas começaram a respeitar, né, conseguir fazer esse tipo de acesso. Então, isso é um pouquinho do que o Conceito Digital faz. Vou voltar agora para o assunto anterior. Bom, vou falar sobre as botnets. Bom, se pensar sobre hackers, vocês vão pensar sobre vírus, trojan, coisas nesse sentido assim. Mas na verdade, o que eles fazem? Existem vírus que ficam inativos no seu computador por anos, não fazem absolutamente nada. E as pessoas realmente não sabem o que aquele vírus está fazendo no seu computador, não fazem a menor ideia. Aí chega num determinado dia, num determinado momento, num determinado segundo, seu computador abre o navegador sozinho e acessa aquele site. O que aconteceu? Aquele vírus estava em milhares de computadores e todos foram programados para acessar aquele site naquele exato momento. O que acontece com o site cai fora do ar por inatividade, não conseguir responder a tantos chamados simultâneos. Se o cara tem um sistema, esses sistemas open source, muitos deles são muito bons, mas o cara tem Magenta, eles são mais pesadões, assim, às vezes tem 10 pessoas online, já o servidor já quase explode. Com o botnet ali, o cara faz um acesso de 1 milhão de pessoas,
não há site que resista. Há indícios que existem redes botnets que podiam facilmente tirar a Google, tirar a Facebook do ar, só que até então no Edge, todos que tentaram não tiveram muito sucesso. Mas botnets são isso, é muito comum. Existem comunidades que utilizam normalmente IRC, o antigo MIRI, que não sei se vocês conversaram por ele, ainda existe o MIRI, que as pessoas ainda usam, e basicamente existe um universo lá dentro de vendas de informação. Você pode comprar, às vezes por $200, 20 cartões de crédito que funcionam, ou sei lá, $200, 1000 senhas de Facebook. Então, são pessoas que ganham dinheiro através desse tipo de informação. Aí eles vendem normalmente com Bitcoin, que é aquele dinheiro virtual, que fica difícil de rastrear e coisa e tal. Algumas pessoas perguntam, tá, se o governo ou hackers, quem quer que seja, está acessando constantemente minhas informações, de que forma eu posso acessar a internet de forma segura? Aí inventaram esse navegador, ele é chamado de Tor, ele é gratuito, ele é basicamente Firefox, tem a cara do Firefox. Aí você acessa um site, o problema é que ele é extremamente lento. Você acessa um site e aí o seu pedido de acessar o site vai para um servidor que vai criptografar, vai para outro servidor que vai criptografar, vai para outro, e é uma camada, por isso que eu desenho uma camada ali de servidores. E aí demora um tempão até abrir o site, porque vai extremamente lento, vai passar por todos, mas quando volta você está garantido que ninguém vai saber quem é você está totalmente anônimo. Uma das poucas maneiras de se acessar de forma anônima a internet. O Tor criou o que eles conhecem como Deep Web, que é assim, por exemplo, tem loja virtual de venda de drogas, tem loja virtual de venda de armas, tem crimes, de tudo que vocês possam imaginar dentro do Tor. Bom, eu falei antes um pouco de criptografia, vou falar rapidamente sobre esse cara aí. Esse cara é o Júlio César. Ele foi um dos primeiros caras a fazer criptografia. Quando ele mandava uma carta para um general, alguma coisa assim, ele fez uma criptografia extremamente simples. Quer pegar ali a letra, por exemplo, era B, e ele considerou o número 2 para aquela carta. Então todas as letras tinham que somar 2 casas, ele virava ele. E assim, cada uma das letras tinha que somar 2 casas. Era extremamente simples, mas como ninguém conhecia sobre criptografia, olhava aquele texto totalmente estranho, não entendia nada, deu muito certo, e esse cara inventou uma das primeiras criptografias que se conhece. Basicamente toda a criptografia já foi reversa, né? Alguém já conseguiu entender ela. Porque existem pessoas que ganham a vida, que escrevem livros só sobre criptografia, fazem isso a vida inteira. Quase toda a criptografia pode ser revertida. Existem aquelas criptografias chamadas one size. Quem é programador às vezes conhece sobre MD5, SHA-1, SHA-256. São criptografias one size. Você pega uma palavra e transforma num código. Mas na matemática da transformação do código, ele vai jogando partes fora. Você não consegue mais recuperar. Por exemplo, ABC virou um número 231. Ele tira aquele 1 e vira 23. Ele vai jogando informações fora. No final ele dá um código final. Então não tem como reverter. É chamado one size. MD5 é assim, SHA-1 é assim. Você não consegue reverter porque não sabe qual era o número que estava ali, naquele lugar que foi jogado fora. Então assim, quase todos os sites trabalham hoje em dia com MD5. Quando você entra com seu login e sua senha no site, ele vai pegar seu login e sua senha, vai transformar num código MD5 e vai comparar o código MD5, que é um número estranho, com o que tem no servidor e vai ver se sua senha bate. Sua senha não vai ficar disponível no servidor. Só que é um problema porque existe um banco de dados MD5, coisa assim que hoje em dia está fácil de reverter. Tá. Esse cara ali que está na tela é o manuscrito Voynich. É uma coisa que eles fizeram um teste de carbono 12, 13 nele. E é de 1300 e pouco. É um dos poucos manuscritos criptografados que até hoje ninguém conseguiu reverter. Ele tem uns desenhos meio cabreiros, assim, ali tem umas coisas de vegetais, mas depois vai ter fetos, vai ter uns desenhos bem cabreiros, uns textos assim. E aí foi visto que foi usado um papel de seda muito caro para a época. O cara tinha que ser um rei, um cara muito rico para fazer esse manuscrito aí. Voynich é o nome do cara que descobriu o livro, não se sabe de quem que era o livro, mas é um mistério esse. É uma das poucas criptografias que não conseguiu ser revertidas até hoje. E aí é um mistério até hoje, muita gente tentou e não conseguiu. Então, das histórias de criptografia é um dos raros casos que não conseguiu ser revertido e foi feito lá em 1300 e pouquinho. Sobre rede sem fio.
a gente quer saber sobre se é seguro a gente usar a rede sem fio. Bluetooth não é nem um pouco seguro, não tem nenhum tipo de segurança, é bem ruim a segurança do Bluetooth. Então, basicamente, se você tem um daqueles teclados da Apple lá que é sem fio, não é muito difícil saber o que você está digitando ali. Se você estiver próximo, 10 metros ali em volta. Então, assim, rede sem fio. Bluetooth é um problema sério, agora Wi-Fi já não. O Wi-Fi tem WPA, tem alguns tipos de criptografia que é mais complexo. Descobrimos assim o Wi-Fi também dá para fazer, mas não é tão fácil. Então, rede sem fio assim, Bluetooth, se tiver no celular ali, usa só para passar para alguém, depois desabilita ele, e até consome bastante bateria, etc. Então, é legal deixar ele ligado, mas Wi-Fi, etc. é um pouco mais difícil a gente conseguir acessar, fazer alguma coisa. Bom, ali tem duas perguntas. O meu site pode ser hackeado? A resposta é sim. Não sei qual é o seu site, mas a resposta é sim. Porque aqui eu passei algumas coisas que dá para fazer, mas isso se estende a... Não tem quem saiba tudo. Tem sites que você vê dia a dia uma nova descoberta, uma coisa nova. Existem milhões de maneiras. Aquele hack mais simplesinho só conhece o SQL Injection, consegue acessar de uma maneira, inclusive a próxima tela, eu vou explicar o que é, uma maneira mais conhecida. Mas existem milhões de maneiras, então você consegue proteger o seu site bastante, mas a resposta é sim, ele pode ser hackeado. Se não for pelo jeito mais fácil, pode ser aquele bootnet que eu mostrei antes, você tira o site do ar. E aí tem a segunda pergunta: devo me preocupar com funcionários? A resposta é sim também. Você lembra aquela história do ninja, que o cara estava lá? Você que é meio bobinho, mas às vezes o cara está bravo com alguém, etc. E assim, você se levanta, vai no banheiro, o cara pode sentar ali e pegar sua senha. Isso é comum, isso acontece o tempo todo. E devo me preocupar, claro que sim. E algumas pessoas perguntam se eu tenho que bloquear a internet dos meus funcionários. E aí é uma questão assim, se você é uma indústria, o cara tem que estar literalmente fazendo um trabalho manual, é um negócio meio cruel mesmo e provavelmente você vai querer bloquear a internet do cara. Mas é questão de se pensar, por que o cara está no Facebook e não está trabalhando, etc. Será que o problema é do cara mesmo? Na verdade, será que era esse cara que deveria estar ali? Você não deveria ter um cara de confiança, alguma coisa assim? Tem uma história que aconteceu em 2001, os servidores do Windows NT, eles tinham possibilidade de a gente bloquear o que os funcionários faziam, inclusive palavras-chave que apareciam no site. E aí era muito comum os caras colocar um monte de palavrão, etc, para que ninguém acessasse site pornô lá. E era muito comum o cara bloquear a palavra sex. Aí aconteceu em 2001, um dia lá, que numa sexta-feira todos os sites não abriram. Porque na época era muito comum, hoje é sexta-feira, alguma coisa assim está no site, e aí os sites não abriram. É só um caso que aconteceu antigamente, claro que isso nem tem mais nas novas versões do Windows NT. O método mais conhecido de hackear é o SQL Injection. Basicamente, esses sites que a gente acessa na internet, se você vê um ponto de interrogação ali em cima, é uma variável que você está passando para o site. Ali no meu exemplo é site.com.br, estou passando uma variável página, que tem um valor ali. No caso, isso a gente chama de GET, é uma maneira específica de passar essa informação. E aí, o que acontece? Aquele alguma coisa vai entrar dentro de uma requisição para o banco de dados. E aí você pode passar um código ali malicioso e fazer o banco de dados me trazer outra informação. A maioria dos programadores tenta usar funções comuns de impedir isso, só que a gente pode usar, em vez de escrever uma palavra nítida como alguma coisa, a gente pode usar código hexadecimal ali, que aí vai como inteiro, e aí você consegue ainda assim fazer algumas coisas. Esse é o método GET, quem é programador deve saber o que é. Existe o método POST, que é passado na hora da requisição do site, ou enviar um formulário, etc. Então esse é o método mais comum. Eu diria que 99,9% das pessoas que hackeiam fazem dessa maneira, porque tem softwares que fazem isso automaticamente para ti, você não precisa fazer nada. E aqueles, assim, o grupo Anônimos no Brasil, maioria é criança. A maioria, assim, é 13 anos, 14 anos, não tem um conhecimento tão pesado no negócio. Aqueles sites que a gente ouve toda semana que saem do ar, mas sempre foram dessa maneira, que é talvez uma das maneiras mais fáceis de impedir o acesso. Algumas pessoas acham que simplesmente botar um URL amigável ali
que é o caso, quem é programador deve saber, que no caso ia ficar site.com.br/alguma coisa/, em vez de ter aquele ponto de interrogação, resolve o problema. Mas na verdade você pode deixar dessa forma como está, só você tem que verificar o que está escrito ali na página. Se é realmente um número, transformar inteiro. Aí, enfim, não é uma maneira fácil de você conseguir dar segurança para a internet mais ou menos no meio da tarde. Maioria não, mas muitas celebridades dos Estados Unidos apareceram com fotos vazadas na internet. Isso aconteceu sábado passado, tem uma lista grande, assim, umas 40 celebridades lá. Eu não conheci a maioria delas, mas enfim, lá nos Estados Unidos são famosas. E apareceu com as fotos divulgadas. Quem tem um iPhone sabe que existe o iCloud. O iCloud é basicamente tudo informações que você tem no seu iPhone, vai para a nuvem, vai lá para a Apple. Se você pegar um outro iPhone, você pode baixar tudo, é como se aquele segundo iPhone fosse igual ao seu primeiro, porque ele está replicando as informações. E a Apple faz de um jeito assim que você ativa o iCloud sem saber. Logo que você inicia o seu iPhone, ele pede seu e-mail, sua senha, ele acaba ativando o iCloud e você não sabe. O que acontece? As celebridades aí, elas tiravam fotos íntimas, etc. do seu iPhone, foram cair tudo no iCloud e o iCloud foi hackeado. A Apple respondeu, acho que há 2 dias atrás, como ela sempre faz, dizendo que é culpa das pessoas e não dela. As pessoas que não deviam tirar esse tipo de foto, coisa e tal. Que é mais ou menos uma postura que a Apple costuma fazer. Teve eu acho que é o iPhone 4, se você segurar ele com a mão direita, a anteninha lá vai para 0. Não sei se alguém tem um iPhone 4 já reparou. Você segura com a mão direita, a anteninha vai para 0. Isso é um erro estrutural do iPhone 4. E aí, na época, no keynote lá da Apple, ela também disse assim, mas outros celulares isso acontece, isso não é um erro, etc. Então é uma postura que eles têm normalmente. Mas assim, é aquele caso que eu falei, privacidade não existe, o tempo todo as nossas informações estão indo para algum lugar. Esse é o iPhone 6 que vai ser lançado daqui 3 dias. Como é que eu sei disso? Porque, para variar, foi vazado. Então, segurança não é muito forte. Daqui 3 dias, hoje é dia... não sei o que deu hoje. Dia 9 vai ser lançado esse cara aí que é o iPhone 6. Tá, só por curiosidade eu coloquei ali. Eu coloquei aqui vários nomes de outros tipos de ataque. São os ataques mais comuns, mas na verdade dá para ficar horas falando sobre tipos de ataque, etc. Essa palestra eu não sei exatamente qual é o nicho de vocês, né? Se são programadores, se não são, então é difícil eu entrar em detalhes por cada um deles. Mas rapidamente, por exemplo, o cookie poisoning funciona assim. Existem os cookies, que são arquivos físicos que são salvados no seu site. Por isso que quando você entra no site pela segunda vez, seu e-mail já está preenchido lá. Como isso acontece? De onde veio seu e-mail? Por que ele já está preenchido lá? Porque na sua máquina foi salvo um cookie. Um cookie é uma informação, um arquivo que fica numa pasta temporária do seu computador que já tem essa informação. Existem maneiras de você modificar, por isso poison, né, que vem de poção, né? Você pode modificar esse cookie dependendo do site, dependendo da circunstância, conseguir acessos especiais. Brutal Force é assim, coloco o e-mail da pessoa e mando o meu site testar a senha. Se o site não tiver aquela proteção que depois de 3 tentativas bloqueia a conta do cara, for aquele site que deixa infinitamente fazer isso, tem internets aí de 100 mega que faz, sei lá, 15 milhões de tentativas por segundo. Vai chegar uma hora ali, nem que o cara tenha muita paciência, demorar uma semana, ele vai descobrir a senha. Esse é o Brutal Force. O método Trace é o que eu usei no caso daquele marketing multinível ali. Trace é uma coisa que existe. Na verdade, quem trabalha com Linux talvez tenha mais facilidade, entenda o que eu estou falando. Mas assim, a gente pode dar alguns comandos para saber que servidor o tamanho do arquivo qual é o tamanho do arquivo. Algumas informações a gente consegue por linha de comandos, lá no Shell, no SSH, seja o que for, a gente consegue essa informação. E aí alguns servidores não estão preparados a isso, eles dão informações além do que precisariam dar. E a gente consegue acessar dessa maneira. Os injections, que eu falei antes do SQL Injection, que é aquele que é no endereço, mas às vezes a gente pode mandar uma foto que contém um vírus, pode enviar um arquivo, às vezes a gente envia arquivo PHP, isso é um site em PHP, e só muda a extensão para JPEG. Mas o site tem uma configuração no HTSS, lá um arquivo específico dele, que faz aquele arquivo ser executado como PHP. Esse é um tipo de injection. Port scan é o seguinte, cada site, cada servidor tem um conjunto de portas. Se você acessar um site normalmente, você está acessando a porta 80. Se ele tiver SSL, 443, tem milhões de portas.
E existem portas específicas para serviços específicos, que nem portas específicas para e-mail, etc. Você pode encontrar ali uma porta para alguns serviços que a gente já sabe que tem problema. Por exemplo, o Heartbeat, que eu falei antes, é a porta 443. É por ela que a gente olha se o cara tem, que tipo de informação ele tem. Essa é chamada de port scan. Meio acesso é muito comum. É eu enviar um e-mail para você, você abrir um e-mail, acessar alguma coisa que estava no e-mail ali. Pode ser um joguinho interessante, pode ser uma informação assim que você acha que é para ti. E executando você dá o acesso para a pessoa. Algumas pessoas perguntam, tá, mas eu não estou nem aí para o meu site. Eu tenho uma empresa, sei lá, tem uma padaria ali, eu não estou nem aí para o site. Se der um problema no site, o que tem? Mas acontece que às vezes, não sempre, através do site dá para ter acesso ao e-mail da pessoa. Na verdade, tem vezes que inclusive você consegue ter acesso root ao servidor e fazer absolutamente tudo que tu quiser com o servidor do cara, incluindo e-mail, qualquer coisa que quiser fazer. Então esses são alguns métodos que tem, mas existem outros milhares de métodos, isso é infinito. Cada semana tem novos métodos aparecem, outros deixam de existir. Existem linguagens de programação específicas que são boas contra um método, são ruins contra outros. SQL Injection, por exemplo, .NET é mais difícil de fazer, ao mesmo tempo questões de cookies é mais fácil. Então cada site é uma história, é uma coisa diferente. Tudo que você tem no seu computador pode ser craqueado. Então, por exemplo, assim, eu tenho um aplicativo que toda vez que eu acesso, ele verifica se eu realmente comprei aquele aplicativo. Isso pode ser craqueado e essa verificação pode ser tirada. Porque todo bit, nem vocês viram o GeoHot lá, acessando qualquer bit que estava dentro do iPhone, todo bit do seu computador a gente consegue o mesmo tipo de acesso, inclusive mais fácil, porque via software não é na mão lá, não é manual acessar o negócio. Então tudo pode ser craqueado. Por isso aquela ideia de 3 camadas que eu falei antes, que exigia que o servidor também fizesse a mesma ação para saber se aquilo era possível ou não. E, bom, já logo vai dar o tempo. Eu queria saber, tá aqui, muito obrigado. Eu queria saber para vocês se alguém ficou com alguma dúvida, se tem alguma questão que vocês queiram saber a respeito. Eu sou sargento do Exército e a gente tem uma preocupação grande no sistema de segurança. Tanto é que atualmente a maioria das Forças Armadas utiliza um sistema baseado na arquitetura do Linux. Eu sabia até quanto o Linux é realmente seguro ou se ele é só um remoto, pode ser... Bom, vou repetir a pergunta porque é difícil de ouvir, mas ele perguntou quanto é seguro usar o Linux ou não, um outro sistema operacional. Basicamente todos os sistemas operacionais são parecidos. Há questões que o Linux é melhor realmente. Mas assim, não dá para dizer que um sistema operacional é seguro e outro não é. Isso não existe. Eu uso hoje em dia Mac, já usei Linux, já usei Windows e todos eles têm o mesmo tipo de problema, os mesmos tipos de acesso. Porque se você pensar na arquitetura da coisa, eu preciso que o meu programa leia aquele arquivo em disco. Photoshop, por exemplo. Eu preciso que o Photoshop abra aquele arquivo de imagem lá. Então ele vai acessar uma informação que está dentro do seu computador. Eu preciso que ele faça essas informações. Esse tipo de acesso, a permissão para o aplicativo fazer as coisas, qualquer sistema ele é obrigatório a ter. Então não existe um sistema mais seguro que o outro. É claro que tem pessoas que vão defender o Linux justamente por aquela coisa anti-Microsoft, que é um nicho que tem, né? Mas basicamente todos os sistemas operacionais têm a mesma questão. Todos eles dá para defender ali pelo menos quase tudo que eu falei ali. Claro que ataque em netboot, etc. não tem como defender, mas tem praticamente tudo que eu falei ali em qualquer sistema você consegue defender isso. É preciso ter um profissional de segurança de rede, né, que entenda do assunto. Ele consegue proteger, não importa o sistema que o cara está usando. Qual o antivírus mais eficaz que existe hoje? A questão dos vírus é o seguinte. Inclusive, recentemente se descobriu que as pessoas estão usando a análise de vírus do Google para criar o vírus. Então, o que eles fazem? O Google tem uma resposta extremamente rápida. Então, o cara vai criando vírus até o Google cair. Ou seja, tem uma informação que ele não conseguiu pegar. Eu não sei, antivírus ele é realmente muito bom, ele consegue descobrir umas centenas de vírus, mas posso garantir para ti que o dobro daquilo que ele sabe que existe vírus, existe o que ele não sabe. Então assim, antivírus, claro que se você manter ele sempre atualizado é uma coisa muito, muito importante, né? Você está se defendendo disso,
mas também não sei dizer um antivírus específico que seja melhor que o outro, porque justamente não existe isso. Inclusive informações, isso é interessante, informações de vacina de vírus entre as grandes empresas, seja a Avira, seja qualquer antivírus que vocês pensarem aí, elas são divulgadas, elas são passadas de uma empresa para outra. Esse tipo de informação ela é passada. Então, a empresa, aquele antivírus que está mais desatualizado, amanhã ele lança uma atualização, ele vai passar essa atualização, os outros vão descobrir o que ele fez e vai lançar também. Então, anda meio junto. Os aplicativos antivírus, eles andam meio juntos. Eu escolho antivírus pelo que me incomoda menos. Às vezes tem uns que ficam enchendo o saco ali, fica aparecendo janelinha. É uma escolha bem boba minha, mas tendo um antivírus já é muito bom, já ajuda muito, né? Qual é o melhor? Não sei dizer. Mas alguém tem alguma pergunta? No início da palestra, o senhor trouxe um exemplo de modificação feita em cima de um jogo conhecido, né? Sim, né? Atualmente, com o valor que tem a indústria de entretenimento eletrônico, o quanto isso fomenta que se crie novos nichos de hacker através dos jogos. Isso é bem interessante. Por exemplo, assim, um hacker que era bastante conhecido, eu não vou lembrar o nome dele, eu acho que é L. Smith. O cara só de prejuízo, ele deu de 800 milhões de dólares no mundo inteiro, só de prejuízo nos ataques dele. Ele foi preso por 10 anos, foi reduzido para 5, porque ele prometeu ajudar o FBI na época, reduziu para 5, e depois que ele ajudou, ele ficou proibido de acessar a internet por 3 anos. Ele esteve no Brasil ano passado, ele é considerado um dos hackers mais importantes, porque ele acessou desde NASA, Microsoft, a tudo. Então, no universo dos games, que usa cifras bilionárias, todos eles usam 3 camadas ali, que eu tive que aprender na época o que era. Então, qualquer jogo que você jogar, ele está executando a mesma coisa que você está fazendo, o servidor também está fazendo, para saber se é possível aquilo que você está fazendo. Por isso que às vezes dá aquelas travadinhas, depende do jogo que você vê aquelas travadinhas assim, às vezes tem um problema ali, uma demora para ele saber da ação. Questão financeira, os hackers eles realmente dão prejuízos que são cifras astronômicas, assim, isso é comum, isso acontece o tempo todo. E os games são uma referência no sentido de proteção mesmo. A questão hoje, hacker e segurança, é o mérito do hacker ou é ainda uma deficiência na questão de segurança que nós temos hoje na sociedade? Ele perguntou sobre assim, se quando um sistema ele é hackeado, se isso seria mais um mérito do hacker ou uma deficiência do sistema. Aí a gente tem que separar, eu acho que para o país, por segmentos, assim. O Brasil, como eu falei, no meu ponto de vista, 99% dos hackers no Brasil não são realmente hackers. São moleques de 13 anos usando programas de SQL Injection. Então, assim, eles conseguem acessar sites diversos, porque os sites realmente não são seguros, são realmente sites mal feitos. Isso é muito comum. Então, assim, tem muito disso, mas existem aqueles casos específicos, o 0.001, que são hackers incríveis, assim. Eu falei desse L. Smith, e tem um outro na minha cabeça, que eu sou ruim de nome, não faço a menor ideia do nome dele, mas aquele cara foi em 2008, ou 2008, 2009, ele hackeou uma penca de site, desde Google, a Facebook, também NASA, FBI, tem hackers que são incríveis. Aí, nesse caso, seria um mérito dele. Claro que não é mérito, né? No Brasil não acontece nada com o cara, ou não é comum acontecer. Eu acho que teve um outro caso que aconteceu alguma coisa. Lá fora, eles são presos, esse cara que eu estou citando foi preso. E aí, fica aquele meio termo, né? Sites governamentais, normalmente são muito ruins, principalmente no Brasil, em termos de segurança. Então, quando você vê uma notícia lá, Anonymous tirou 40 sites do ar, vai olhar que site eram, sempre sites bem meia boca ali, sites que não seriam difíceis de tirar do ar. Mais alguma pergunta, alguma coisa? Então, já acho que já deu 1 hora aí. Queria agradecer a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, qualquer coisa, henrique@conceitodigital.net, .com.br ou .net também vai. Esse aí, muito obrigado pela presença de todo mundo.